Lei 2176 de 2005. Seção 7. Incentivo à titulação. Artigo 170. A qualificação e o esforço pessoal em busca de maiores níveis de educação formal dos servidores abrangidos por este plano, visando ao seu crescimento acadêmico e à sua permanência no serviço público, serão estimulados mediante a concessão do incentivo à titulação. Artigo 171. Fará jus ao incentivo à titulação o servidor que for totalmente habilitado em edital de seleção próprio para este fim, a ser expedido pela secretaria responsável pela gestão de pessoal. Artigo 172. O incentivo à titulação será concedido aos servidores de todos os cargos que adquirirem título de educação formal superior ao exigido para o seu cargo, levando-se em consideração os seguintes parâmetros. Inciso 1. Será realizado um processo seletivo para definição dos servidores que receberão o incentivo à titulação. Inciso 2. O incentivo corresponderá a 50% do valor da mensalidade paga à instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Inciso 3. O servidor que tiver aprovada a sua solicitação receberá o incentivo sob a sua forma de reembolso, cujos comprovantes deverão ser apresentados junto à secretaria responsável pela administração de pessoal. Inciso 4. A aquisição de título em área de conhecimento com correlação direta à de atuação do servidor ensejará maior percentual de incentivo do que em área não correlata. Inciso 5. No caso de título em área não correlata, o valor do incentivo será de 30% do valor da mensalidade para a instituição de ensino reconhecida pelo MEC. Artigo 173. A concessão do incentivo previsto neste plano depende, além dos critérios e requisitos disciplinados neste plano, de disponibilidade orçamentária na forma da legislação vigente. Artigo 174. Sempre que para determinada atividade, subatividade e área de conhecimento for exigido título de educação formal inferior àquele previsto para a classe a qual pertença as aquisições de títulos de maior grau em relação ao exigido para a atividade, subatividade e área de conhecimento, serão incentivadas nos limites quantitativos constantes neste plano. Artigo 175. No caso de aquisição de título em área de conhecimento com correlação indireta, a concessão do incentivo fica vinculada à validação do mesmo pelo órgão gestor de pessoal e a sua manutenção fica condicionada à obtenção do mérito no processo de avaliação de desempenho. Artigo 176. Uma vez suspenso o incentivo concedido, este será restaurado quando o servidor voltar a obter mérito de avaliação de desempenho subsequente. Artigo 177. Caberá à Secretaria de Administração de Pessoal expedir a regulamentação específica deste incentivo à titulação. Seção 8. Promoção por mérito profissional. Artigo 178. Haverá promoção por mérito profissional a cada 3 anos de efetivo exercício, desde que o servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos neste plano, apresente resultado satisfatório na média das avaliações de desempenho anuais ocorridas ao longo do triênio, segundo os mecanismos e os critérios previstos no Programa de Avaliação de Desempenho da Prefeitura Municipal de Ananindeua, disciplinado neste plano. Artigo 179. Na promoção por mérito profissional, o servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos neste plano, será posicionado no nível de vencimento imediatamente subsequente ao que ocupava, mantidas a classe, a atividade, a subatividade, a área de conhecimento e o ambiente organizacional a que pertence. Seção 9. Avaliação de desempenho. Artigo 180. Será criado o Programa de Avaliação de Desempenho que se caracterizará como processo pedagógico, participativo, integrador e solidário, abrangendo a avaliação institucional da Prefeitura Municipal, dos coletivos de trabalho, das condições de trabalho e dos servidores municipais de Ananindeua. Artigo 181.
O programa de avaliação de desempenho, cujas ações deverão ser articuladas com o planejamento institucional e com o programa de capacitação e aperfeiçoamento definidos anteriormente, obedecerá aos pressupostos contidos neste plano e aos seguintes objetivos. Inciso 1. Avaliar a qualidade dos trabalhos desenvolvidos, tendo em vista a satisfação dos usuários dos serviços da Prefeitura Municipal de Ananindeua, a busca da eficácia no cumprimento da função social em cada um dos ambientes organizacionais descritos neste plano e o objetivo permanente de realização dos direitos da cidadania. Inciso 2. Subsidiar o planejamento institucional da Prefeitura Municipal, visando aprimorar as metas, os objetivos e o desenvolvimento organizacional. Inciso 3. Fornecer elementos para a avaliação da política de pessoal e subsidiar os programas de melhoria do desempenho gerencial. Inciso 4. Identificar a demanda de capacitação e aperfeiçoamento à luz das metas e objetivos contidos no planejamento institucional. Inciso 5. Identificar a relação entre desempenho e a qualidade de vida do servidor público municipal. Inciso 6. Fornecer elementos para o aprimoramento das condições de trabalho. Inciso 7. Propiciar o autodesenvolvimento do servidor e a assunção do papel social que desempenha como servidor público e no âmbito do seu ambiente organizacional. Inciso 8. Fornecer indicadores para promoção por mérito. Inciso 9. Fornecer os indicadores para a avaliação probatória prevista no parágrafo 4 do artigo 41 da Constituição Federal. Artigo 182. A avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor é o processo que adota fatores, parâmetros e metas pré-estabelecidas, visando mensurar o desenvolvimento das atividades direcionadas para a consecução dos objetivos organizacionais. Artigo 183. A avaliação de desempenho será regulamentada por decreto e esta se constitui em requisito para efeito de promoção por mérito do servidor e da promoção por nível dos servidores da Prefeitura de Ananindeua. Artigo 184. Os critérios para a avaliação de desempenho e desenvolvimento do servidor serão elaborados e executados sob a coordenação do órgão de administração e controle de pessoal, recursos humanos, observando. Inciso 1. Definição metodológica dos indicadores de avaliação. Inciso 2. Definição de metas dos serviços e das equipes. Inciso 3. Adoção de modelos e instrumentos que atendam à natureza das atividades, assegurado os seguintes princípios. A linha A. Legitimidade e transparência do processo de avaliação. A linha B. A periodicidade. A linha C. Contribuição do servidor para a consecução dos objetivos do órgão ou serviço. A linha D. Adequação aos conteúdos ocupacionais e às condições reais de trabalho, de forma que, caso haja condições precárias ou adversas de trabalho, não prejudiquem a avaliação. A linha E. Conhecimento do servidor sobre todas as etapas de avaliação e do seu resultado final. A linha F. Direito de manifestação às instâncias recursais. Artigo 185. A avaliação de desempenho e desenvolvimento para fins de mérito profissional será realizada por composição de média de pontos anuais, uma vez a cada período de 2 anos, em conformidade com os critérios que deverão ser objeto de regulamentação após a publicação desta lei. Artigo 186. As repercussões financeiras decorrentes da progressão por mérito profissional serão concedidas subsequentemente à avaliação de desempenho e desenvolvimento, respeitando os limites orçamentários definidos para este fim. Artigo 187. Para efeito da promoção por mérito dos servidores abrangidos por este plano, o indicador de validação da mesma será obtido na forma do regulamento do programa de avaliação, observadas as disposições, os objetivos e as diretrizes descritas neste plano. Artigo 188. As avaliações finais de desempenho ocorrem sempre na mesma época, independente do interstício pessoal dos servidores da equipe de trabalho.
Artigo 189. A apropriação individual dos servidores dos indicadores de avaliação para a aplicação da promoção por mérito ocorrerá considerando-se a média das notas obtidas ao longo dos 3 anos do interstício para esta forma de promoção. Artigo 190. A nota constante dos indicadores de mérito poderá ser acrescida de até 20%, mediante a validação de títulos de capacitação profissional não utilizáveis para promoção por titulação, desde que compatíveis com as atividades planejadas e aceitos pela comissão gestora do Programa de Avaliação de Desempenho. Artigo 191. A avaliação individual de desempenho dos servidores públicos municipais em estágio probatório é obrigatória e será realizada na forma instituída por este capítulo, respeitados os demais dispositivos legais acerca da matéria, em especial os definidos na lei, que disciplina o Estatuto dos Servidores Municipais de Ananindeua e as peculiaridades desta obrigação constitucional. Capítulo 11. Da jornada de trabalho. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 192. Os servidores públicos municipais de Ananindeua, abrangidos por este plano, percebem vencimentos como mensalistas e a jornada máxima de trabalho dos mesmos é de 30 horas semanais, que equivale a 180 horas efetivamente trabalhadas por mês, ressalvadas as exceções legais contidas nas regulamentações específicas das profissões e o disposto neste plano. Artigo 193. Fica a Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal, obrigada a publicar periodicamente ordem de serviço atualizando as jornadas de trabalho excepcionais previstas na regulamentação das profissões abrangidas pelos cargos e atividade, subatividade e áreas de conhecimentos contidas neste plano, que não acarretarão redução proporcional de vencimentos. Artigo 194. Visando a garantia da prestação do serviço à população com qualidade e observados os estatutos dos servidores públicos municipais, o princípio da isonomia, os intervalos legais para refeição, as pausas para descanso, o disposto neste plano e na sua regulamentação, caberá a cada secretário municipal e aos presidentes das autarquias e fundações públicas definir o horário de trabalho dos servidores sob a sua responsabilidade, garantida a oitiva dos mesmos de modo a garantir a qualidade do serviço prestado à população. Artigo 195. Considera-se jornada mensal para efeito do cálculo da hora trabalhada a jornada semanal dividida por 5 e multiplicada por 30, o que equivale para inciso 1, jornada de 30 horas semanais de 6 horas diárias e 180 horas mensais. Seção 2. Jornadas de trabalhos especiais dos professores. Artigo 196. As jornadas de trabalho dos docentes, previstas neste plano, deverão ser contadas em hora-aula, que corresponde a 50 minutos e serão compostas pelas atividades contidas nos itens abaixo, cujas formas de cumprimento comporão os planos de trabalho docente que serão elaborados por cada professor, analisados pelos especialistas em educação e aprovados pela administração da unidade escolar. Inciso 1. Trabalho docente em sala de aula. Inciso 2. Trabalho docente coletivo extra-classe, que compreende as reuniões de integração pedagógicas e administrativas com o corpo docente, direção, especialistas e funcionários, a discussão sobre os projetos relacionados ao trabalho docente e acerca da coordenação diária de conhecimento praticada na unidade educacional. Inciso 3. Trabalho docente individual extra-classe que compreende: a linha A, atendimento de dúvidas de alunos; a linha B, aulas de reforço; a linha C, reuniões de integração e esclarecimentos com os pais; a linha D, atividades educacionais e culturais com os alunos. Inciso 4. Trabalho docente em preparação de aulas em hora e local de livre escolha do docente.
Inciso 5. Trabalho docente em projetos que compreende a participação em projetos de pesquisa compatíveis com a atividade docente constantes do projeto pedagógico, da unidade educacional e da Secretaria de Educação. Artigo 197. Os docentes ocupantes dos cargos de professor efetivo, integrantes da carreira estratégica de Estado previstas neste plano, são remunerados como mensalistas e ficarão sujeitos às seguintes jornadas de trabalho específicas. Inciso 1. 8 horas aulas por semana. Inciso 2. 12 horas aulas por semana. Inciso 3. 16 horas aulas por semana. Inciso 4. 20 horas aulas por semana. Inciso 5. 24 horas aulas por semana. Inciso 6. 30 horas aulas por semanas. 30 horas por semanas. Inciso 7. Horas aulas semanais. 36 horas aulas semanais. Inciso 8. 40 horas aulas semanais. Inciso 9. 44 horas aulas semanais. E inciso 10. 48 horas aulas semanais. Artigo 198. As alterações de jornada mencionadas acima, bem como o retorno à jornada anteriormente ocupada, serão deliberadas pela secretaria responsável pela gestão da educação no município. Artigo 99. Poderá ser alterada a distribuição das horas referentes à jornada do professor em relação ao que foi mencionado acima, desde que seja garantido pelo menos 60% das horas disponíveis em trabalho docente em sala de aula. Artigo 200. Considera-se jornada mensal para efeito de cálculo da hora-aula trabalhada a jornada semanal dividida por 5 dias da semana e multiplicada por 30 dias do mês. Artigo 201. Ao professor que excepcionalmente não sejam atribuídas aulas em função de atividade gerencial ou de assessoria desenvolvida fora das unidades escolares da rede de educação de Ananindeua, caberá a jornada de trabalho de 30 horas semanais, garantido ao término da excepcionalidade, o retorno à jornada e unidade escolar anteriormente ocupada. Artigo 202. O professor efetivo deverá optar anualmente, no momento da inscrição, para a atribuição de classe ou de aulas pela ampliação, redução ou manutenção de sua jornada de trabalho, na forma dos critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. Seção 3. Das jornadas de trabalho dos ocupantes de cargo de médico, odontólogo e enfermeiro. Artigo 203. Os ocupantes dos cargos de médico, odontólogo e enfermeiro são remunerados como mensalistas e ficarão sujeitos às seguintes jornadas de trabalho específica. Artigo 204. Considera-se jornada mensal para efeito de cálculo da hora trabalhada a jornada semanal dividida por 5 e multiplicada por 30 dias úteis por mês, o que equivale para a: inciso 1. Jornada de 12 horas semanais a 2 horas e 24 minutos diários e 72 horas mensais. Inciso 2. Jornada de 20 horas semanais a 4 horas diárias e 120 mensais. Inciso 3. Jornada de 24 horas semanais a 4 horas e 48 minutos diários e 144 horas mensais. Inciso 4. Jornada de 30 horas semanais a 6 horas diárias e 180 horas mensais. Inciso 5. Jornada de 36 horas semanais, disciplinada neste plano a 7 horas e 12 minutos diários e 216 horas mensais. Inciso 6. Jornada de 40 horas semanais a 8 horas diárias e 240 horas mensais. Inciso 7. Jornada de 44 horas semanais a 8 horas e 48 minutos diários e 264 horas mensais. Artigo 205. A jornada de trabalho atribuída na admissão dos servidores ocupantes do cargo de médico, odontólogo e enfermeiro poderá ser alterada para outra, dentre as previstas nos itens 1 a 6, mediante solicitação do servidor, concordância do secretário responsável pela gestão da saúde no município, observado o disposto neste plano. Artigo 206.
A alteração a que se refere o parágrafo anterior depende de disponibilidade orçamentária, altera os registros cadastrais do servidor e deve vigorar por tempo indeterminado. Artigo 207. A opção pela jornada prevista no item 6 será incentivada para os ocupantes da atividade, subatividade e área de conhecimento, saúde da família, mediante gratificação a ser instituída na lei específica que disciplinará o exercício da jornada de trabalho no ambiente organizacional da saúde. Artigo 208. Mediante a necessidade de serviço, anuência do servidor e havendo previsão orçamentária para tal, as jornadas previstas nos itens 1 a 5 deste artigo podem ser temporariamente alteradas para uma das subsequentes, por decisão do secretário municipal de saúde. Artigo 209. A comunicação à Secretaria Municipal responsável pela gestão de pessoal da alteração de jornada a que se refere o parágrafo anterior deverá ser instruída com a data de início e término da referida excepcionalidade. Artigo 210. A hora de trabalho dos ocupantes do cargo de médico, odontólogo e enfermeiro será considerada de 60 minutos. Seção 4. Alteração da jornada de trabalho. Artigo 211. Poderão solicitar a alteração de jornada os servidores ocupantes dos seguintes cargos, exclusivamente. Inciso 1, professor. Inciso 2, médico. Inciso 3, odontólogo. Inciso 4, enfermeiro. Inciso 5, médico do trabalho. Artigo 212. Não será permitida a redução de jornada para os servidores no exercício de cargo em comissão ou de função de confiança e função gratificada. Artigo 213. Não será permitida a redução de jornada para os servidores no exercício dos demais cargos previstos neste plano. Artigo 214. A mudança da jornada individual de trabalho requerida pelo servidor junto à secretaria em que esteja desenvolvendo suas atividades e a consequente alteração de vencimentos poderão ser autorizadas pela secretaria responsável pela gestão de pessoal mediante prévia anuência do titular da secretaria onde o servidor esteja lotado, observados o interesse público e a viabilidade da alteração, mediante estudo conjunto elaborado pela área envolvida à referida secretaria. Artigo 215. É vedada a alteração de jornada aos servidores em estágio probatório. Artigo 216. O servidor que obtiver alteração de jornada de trabalho que implique aumento da carga horária e da remuneração somente terá direito a se aposentar com proventos referentes à jornada acrescida, desde que cumpra as condições definidas na legislação previdenciária e, em especial, 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo e jornada em que se dará a aposentadoria. Artigo 217. O servidor que tiver a sua jornada de trabalho alterada na forma acima referida e não cumprir o prazo ali estabelecido, terá os seus proventos de aposentadoria calculados com base na jornada anterior à alteração. Artigo 218. A diferença de vencimentos ou remuneração decorrente do aumento de jornada de trabalho do servidor desta prefeitura somente será incorporada ao seu patrimônio para qualquer efeito, em especial para o fim de aposentadoria, se percebida de forma ininterrupta nos últimos 5 anos que antecederem o evento, ressalvados os casos de: inciso 1. Aposentadoria decorrente de invalidez, de doença prevista nos estatutos dos servidores públicos municipais. Inciso 2. Pensão por morte do servidor em atividade. Inciso 3. Afastamento para exercício de cargo eletivo. Artigo 219. A jornada de trabalho dos servidores públicos municipais investido nos cargos de professor, médico, odontólogo, enfermeiro e médico do trabalho poderá ser reduzida e aumentada de acordo com a sua jornada de trabalho específicas definidas neste plano.